Olá, irmãos, amigos, Deus abençoe a todos. Voltamos à aula do princípio do Decálogo. Que Deus abençoe a todos. Estamos dando uma olhada no contexto do Decálogo, verificando a situação do povo quando ele recebeu o Decálogo. O povo de Israel, ele tinha saído do Egito, foi perseguido pelo povo egípcio, pelos guerreiros egípcios, mas Deus protegeu o povo. Quando eles saíram do Egito, o povo de Israel, Deus colocou uma nuvem que protegia eles de dia, uma coluna de fogo que protegia eles à noite. Eles tiveram que caminhar 7 dias sem parar, sem dormir, para que pudesse chegar até o Mar Vermelho. Mas, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho e o mar se fechou, ainda eles teriam um caminho para poder chegar do Mar Vermelho até o Monte Horebe, até o Monte Sinai. Ainda tinha muita coisa para acontecer. Eles tiveram fome, Deus mandou maná para eles. Vamos analisar agora o que aconteceu nesse período que eles estão indo do Mar Vermelho até o Monte Horebe. Hoje, nós vamos falar sobre o contexto da lei, a parte 2 do contexto da lei. Então, do Mar Vermelho até o Monte Horebe, que fica na região do Sinai, temos ainda um longo caminho. O povo passa pelo deserto de Sul até o Poço de Mara. O Poço de Mara era águas amargas. É próximo do Poço de Mara que Deus dá as primeiras leis e instruções práticas. Êxodo 15, 25, 26. Vamos fazer a leitura? Está dizendo assim: então, Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou ao Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali os estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Como nós podemos ver, aqui está dizendo assim, então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. O povo estava com sede, só que as águas dos poços de Mara eram amargas. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatuto e uma ordenança. E ali os provou. Vamos parar nessa vírgula. Qual é a diferença entre milagre e provisão divina? Você sabe qual é a diferença de milagres e provisão divina? Milagre é quando Deus
ele quebra as suas leis para poder beneficiar as pessoas. O salário do pecado é a morte. Então, o que Deus fez? Jesus se fez carne, habitou no meio de nós, não pecou, e o justo morreu pelo injusto. Jesus morreu na cruz para nos dar vida, vida eterna. Ou seja, o que Jesus fez foi um milagre, porque ele quebrou as suas leis para que nós, pecadores, alcançássemos misericórdia, fôssemos purificados dos nossos pecados. E para isso, ele teve que quebrar todas as suas leis. Quando Jesus ele anda pelas águas, o que acontece? Ele quebrou suas leis. Quando Jesus cura um leproso, por exemplo, ele quebrou as suas leis. Então, o milagre é quando Deus ele procura, ele não dá para explicar cientificamente o que acontece. Não dá para explicar cientificamente. Então, sempre quando a gente não consegue explicar cientificamente, é porque isso é algo sobrenatural. Isso é algo metafísico. Então, quando acontece algo metafísico, sobrenatural, isso é um milagre. Por exemplo, a criação do mundo. Tudo que há. Como é que aconteceu? De onde veio todas essas coisas que existem? Isso é um milagre. Por quê? Por que é um milagre? Porque é algo sobrenatural. Ninguém consegue explicar como que tudo que nós temos aqui, a natureza, nós mesmos, como que existiu. Então, nós chamamos isso de milagre. O que é provisão divina? Provisão divina é quando Deus ele beneficia as pessoas sem precisar quebrar as suas leis. Quando ele faz alguma coisa sem usar algo sobrenatural. É esse caso aqui. Ó. Então Moisés chamou o Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornou doce. Deu-lhes ali os estatutos e umas ordenanças e ali o provou. Então, que árvore é essa? Nós não sabemos que árvore é essa. Mas Deus mostrou essa árvore jogou, e as águas, a partir daí, usou doce. A água ficou doce, e eles puderam beber das águas. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que é uma provisão divina. Quando Deus pediu para sacrificar, para Moisés sacrificasse Isaac, está lá, Isaac e Abraão subindo o Monte Moriá. E aí Deus viu, Isaac viu, né? Falou assim, pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a corda, estou vendo aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O que Abraão respondeu para ele? Abraão respondeu assim, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Na hora que Abraão foi sacrificar, um anjo parou e falou, para, Abraão, sua fé foi provada. Quando ele olha do lado assim, existe um carneiro com chifres preso em uma árvore. Deus não precisou quebrar as suas leis para que pudesse prover. Mas ele apenas
mudou algumas coisas da história. Ele protegeu Isaac sem precisar quebrar todas as leis, as suas leis. Então, tem muitos milagres que acontecem que não são milagres, são provisões divinas. Um remédio que você toma, que te curou. Às vezes você está dirigindo o carro e você consegue evitar um acidente. Então, Deus, ele está agindo na nossa vida sem necessariamente precisar quebrar suas leis, sem precisar fazer milagres. Às vezes, você está precisando de necessidade, aparece uma pessoa e te ajuda. Isso se chama provisão divina. E a Bíblia diz assim, ó, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor, que te sara. Observe, se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor. Para quem é essa promessa? Primeiro, irmãos, essa promessa é para o povo de Israel. Ele não está falando para nós que nós não vamos ter mais enfermidades. Nem aquelas enfermidades que os egípcios tiveram. Vocês não vão ter enfermidades nenhuma. Não vai acontecer isso com vocês se vocês seguirem os meus estatutos. Então, nós temos que tomar cuidado de tirar essa passagem do contexto. Essa passagem é para o povo de Israel, não é para a igreja. Olha o que é as promessas que estão na igreja. Vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completo e não tendo falta de coisa alguma. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que isso que a igreja é a promessa da igreja. Você vai passar por provação, vai passar por dificuldades. Tenha fé em Deus. Seja perseverante. Vamos abrir a nossa... Vamos lá ver 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 9. Está dizendo assim. 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 9. Está dizendo assim, ó. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecido por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora prova pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Embora não tendes visto o amais,
E embora não o vedes, agora credes nele e exultai com alegria inefável e cheia de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que nós entendemos, irmãos? Nós entendemos que essa é a promessa que nós recebemos de Deus. Nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tentações. Nós vamos passar por grandes dificuldades. Mas o final da nossa fé, o que é? Salvação da nossa alma. Então, Deus não está prometendo, através de uma passagem como essa, nós devemos fugir do contexto. Aqui, Deus não está prometendo que você não vai ter doença, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter enfermidade. Pelo contrário, você vai ter provas. Mas, com as provas, as dificuldades, as enfermidades que você vai ter o quê? A salvação da vossa alma. Vamos abrir lá em Efésios. Eu não coloquei essa passagem aqui, mas eu acho muito interessante esse versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, isso é promessa de Deus. Ele nos promete bênçãos espirituais, não é bênçãos materiais. Às vezes as pessoas querem bênçãos materiais, mas não. Deus promete para nós bênçãos espirituais. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1 e 2. Não turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, essa é a promessa que nós temos em Deus. Que Deus, Jesus, ele vai preparar lugar para nós. Então, Deus, ele vai nos dar provações. Essas promessas não temos. Claro que junto com as provações vai dar libertação também. Mas a nossa esperança não deve ser neste mundo. Nossa esperança é no porvir. Nossa esperança é na vida eterna. Essas são as promessas que Deus nos dá. Vamos abrir, então, João 16, versículo 33. Está dizendo assim. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, neste mundo, nós teremos o quê? Aflições. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando alguém disser, olha, se você seguir a Deus, se você fizer tudo certinho, tudo bonitinho, você vai sarar a sua terra, você não vai ter doença, vai ter tudo bonitinho. Um pé atrás, porque isso não é a Bíblia. A Bíblia não está prometendo isso para nós. Essas não são as promessas de Deus. Êxodo 17, 27 está dizendo assim, então chegaram Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Êxodo 15 e 27. Provavelmente um oásis, algo muito conhecido por Moisés, pois ele era pastor de ovelhas naquelas regiões. Achar um oásis era considerado uma bênção de Deus. Mas Moisés demonstra que, com Deus, nada iria faltar para o povo de Israel. Quer dizer, nada iria faltar.
Tanto que Deus ia indicar o caminho para eles. Então, tinha uma nuvem que o acompanhava de dia e uma coluna de fogo que acompanhava eles à noite. E eles iam acompanhando essa nuvem, que isso é um milagre, né? Aquela nuvem, é um milagre, né? A nuvem acompanhando ele, aquele fogo acompanhando eles. E aí o que acontecia? Eles tinham o quê? Eles alcançavam, através daquelas nuvens, e levavam eles para os oásis. Eles tinham, que é o caso quando eles chegaram em Elim. Ao chegar no deserto de Sinai, próximo do Monte Horebe, o povo acampa para que receba a lei. Mas isso não seria tão simples assim. Deus exige deles o quê? Pureza. Vamos fazer a leitura do Êxodo 19, do 10 ao 13. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limite ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja o animal, quer seja o homem. Não viverá. Quando soar longamente as buzinas, então subirão ao monte. Observe, Monte Horebe, ou as pessoas chamam de Monte Sinai. O povo está lá ao pé do monte, todo mundo lá ao pé do monte, então ninguém podia se aproximar. Eles tinham que passar por um ritual de purificação. O Monte Horebe, ele dá a ideia que era um vulcão ativo. Devia ser assustador ouvir Deus em um cenário de vulcão. Vamos lá, Êxodo 19, 16, 20. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Você viu? Aqui ele está falando Monte Sinai, Monte Horebe. Então, o Monte Sinai, quando a gente vê o Monte Sinai, é o Monte Horebe. Quando se fala Monte Horebe, é o Monte Sinai. Na verdade, é que na região onde está o monte, se chama a região do Sinai. Então, na região do Sinai, você encontra o Monte Horebe. Mas sempre a Bíblia ela não especifica. Às vezes ele fala Monte Horebe ou Monte Sinai. Porque o Senhor descerá sobre ele em fogo. Em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, clamou o Senhor Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Olha que coisa, né? Amanhecer do terceiro dia. Então, é que nem ele disse, no terceiro dia o povo está purificado, eles tinham que lavar suas vestes, não podiam dormir com mulheres, tinham que estar purificados. É bom nós entendermos que Deus, o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, ele nos impede nós de chegarmos até Deus. Nós não conseguimos chegar até Deus por causa do pecado. Então, nós precisamos, para nos aproximar novamente de Deus, nós precisamos nos purificar dos nossos pecados.
Então, essa é a natureza do sacrifício. Observe, quando o povo estava lá, na 10ª praga do Egito, Deus pediu todos os primogênitos. Então, o anjo da morte, ele ia passar por todas as casas, independente se era o povo de Israel, se era o povo egípcio, era todos os primogênitos iam morrer. Então, Moisés instruiu o povo a fazer o quê? A fazer a Páscoa, que é um sacrifício do cordeiro. Então, cada família ia sacrificar um cordeiro, ia comer pão asmos, e iam passar nos umbrais das portas, iam passar o sangue do cordeiro. Então, na hora que o anjo da morte passasse pela casa, ele ia ver que houve um sacrifício. Ah, não, então aqui morreu um inocente. Morreu o cordeiro, que era inocente. Então, o primogênito, ele não precisaria morrer, então o anjo passava de largo por aquela casa. Então, todos que não passassem nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, ia lá, isso independente se era. Por quê? Porque o que acontece, né? O cordeiro substituía aquela pessoa. O salário do pecado é a morte. Então é necessário que haja uma morte para que você se purifique dos seus pecados. E agora, o próprio Deus iria descer ao Monte Horebe e iria falar com o povo. Então era importante que o povo estivesse purificados. Então, no versículo 17, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Imagina, tenta ver um vulcão e você está próximo do vulcão e aquele tremor de terra começou a sair fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor das trombetas ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então o povo, olha que coisa interessante, o povo estava ouvindo o próprio Deus falando com ele. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Então, todo o Sinai fumegava. Uma fornalha, tremor, aquele som de trovões, devia ser assustador. Então falou todas essas palavras a Deus. Então, Êxodo, capítulo 20, ele fala sobre os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás de ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Então, todos esses mandamentos, os 10 mandamentos, Deus está falando ao povo, um a um. E o povo estava ouvindo da própria boca de Deus, falando. 2 milhões de pessoas, entre velhos, crianças, guerreiros, estavam ao pé do monte e estavam ouvindo do próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso estava ouvindo. Crianças estavam ouvindo. Mulheres, homens, velhos, todos estavam ouvindo. Mais de 2 milhões de pessoas ouvindo Deus falar. Vocês conseguem imaginar como que significa? Então, o povo, ele saiu do Egito. Ele viu as maravilhas de Deus no decorrer dessas. Eles tinham que sair correndo porque o povo egípcio estavam por volta dele. Até então, o povo estava só com terror nas suas mentes, né?
era o perigo do egípcio, era a sede que eles estavam passando no meio do caminho. Mas, por outro lado, ele via um Deus protegendo ele dessas coisas. Era a nuvem que acompanhava eles durante o dia, é a fumaça que acompanhava eles. E o povo indo sem parar. Eles não podiam parar nem um minutinho. E aí eles veem o Mar Vermelho se abrindo. E aí eles passam pelo Mar Vermelho. Então todo o povo presenciou os trovões. Isso está lá em Êxodo 20, 18, 20. E os relâmpagos, e o clangor da trombeta, um monte fumegava. E o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Disse Moisés, fala-nos tu. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fala Deus conosco, para que não morramos. Eles estavam morrendo de medo, porque eles sabiam que eles eram pecadores. Respondeu Moisés, não temais. Deus veio para provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, o que o povo tinha que fazer? Eles tinham que ver o poder de Deus e tinham que respeitar Deus. Então, era só para que o povo respeitasse Deus, para que eles temassem a Deus. Então, Deus veio para provar. Por isso que ele falava pessoalmente para o povo. E é interessante Moisés, a tranquilidade de Moisés. Moisés não tinha medo de Deus. Mesmo vendo aquele trovão, mesmo vendo aquilo, Moisés parecia estar tranquilo. Olha, não vai. Que é isso que nós temos que ter quando nós estamos diante de Deus. Tranquilidade. Principalmente porque Cristo nos purificou de todos os pecados. E nos prometeu que nos purificará de todos os pecados. Então, quando nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que lembrar das promessas de Jesus e que ele morreu na cruz e nos purificou de todos os pecados. E temos que ter essa tranquilidade de Moisés, mesmo que nós vemos terrores. Mesmo que nós vimos Deus falando conosco em voz de trovão. Mesmo que o chão trema, nós temos que ter tranquilidade. Por quê? Porque Cristo, ele nos purificou de todos os pecados. Nós passamos pela água do batismo, nós somos perdoados dos nossos pecados. E o Espírito de Deus habita sobre nós. Então, se nós passamos por tudo isso, por que nós estamos preocupados? A preocupação acontece porque nós pecamos. O pecado, ele faz isso. Né? Ele faz uma barreira entre nós e Deus. Mas Deus, se nós nos aproximamos de Deus, o que Deus faz? Com toda a reverência, temor, ele nos purifica de todos os pecados. A gente não precisa ter medo. O povo estava em pé ao longe, Moisés, porém, se achegou à escuridão, onde Deus estava. Onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que dos céus, e o povo estava em pé ao longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás ao povo de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Êxodo 20, 21, 22. Como nós podemos ver, irmãos, o povo pediu para que Deus não falasse ao povo. Então, meu cachorrinho apareceu aqui, aí agora pediu para... Né, o nome dele é Camaro, é um cachorrinho que eu tenho, ele pediu para poder sair. Ele entrou dentro do quarto e agora pediu para sair. Então, o povo estava em pé ao longe, Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás ao filho de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. 20, 22. Então, dos céus, Deus falou
com o povo de Israel. Olha que maravilha. O povo viu tudo isso, viu todas essas maravilhas no decorrer desses 7 dias e mais 3 dias para chegar até o Monte Horebe. Então, são total 15 dias, né? Até chegar até o Monte Horebe, 15 dias. Então, esse meio mês de coisas que aconteceram com o povo foram grandes maravilhas. A multidão vindo tudo isso. E imagina como que você está a sua mente. Aí quando você chega no Monte Horebe, Deus fala com vocês, os 10 mandamentos. Vamos fazer uma leitura de Êxodo 24, versículo 3. Moisés, ele entra, né? Ele sobe no monte e some no meio da multidão. Na medida que ele some lá, né, na escuridão, Deus continua dando as instruções para ele. Depois ele volta. E Êxodo, no capítulo 24, vamos abrir lá, Êxodo, capítulo 24, do 3 ao 11, está dizendo assim: Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e o povo respondeu em uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Olha o que ele está dizendo aqui. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou, por enquanto vamos parar aqui. Vocês entenderam? Deus está fechando um contrato com o povo. Olha que interessante. Moisés até escreveu em umas palavras, né? Moisés escreveu, ó, versículo 4, todas as palavras do Senhor, e tendo levado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e pôs em uma bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então, o que nós estamos tendo aqui? Um pacto de sangue. Se nós irmos para o Novo Testamento, Cristo morre na cruz e o sangue de Cristo escorre. Então, da mesma forma que o povo está aspergindo, por isso que Cristo fala, é por isso que na ceia a gente faz a leitura, né? Que o sangue, esse é o cálice da nova aliança, porque representa o sangue de Cristo, é o cálice da nova aliança. Então, o sangue era aspergido no povo, o sangue dos novilhos era aspergido no povo, ou seja, você está fechando um contrato, uma aliança com Deus. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fechando uma aliança com Deus. E Moisés escreveu essas palavras. Ele escreveu os 10 mandamentos no livro. Tanto que existe um pergaminho de papiro, né? Foi encontrado no Mar Morto, só escrito os 10 mandamentos. É interessante, só os 10 mandamentos foram escritos nesse pergaminho, é bem interessante. Não sabemos, ele é novo, não é esse que foi escrito aqui. Mas é interessante, às vezes pode ter sido uma cópia do que Moisés escreveu. Então tomou o livro da aliança, versículo 7, e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou faremos fielmente. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco no tocante a todas as palavras. Subiu Moisés a Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram Deus de Israel debaixo dos seus pés. Havia que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade.
Deus, contudo, não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Então é interessante, eles viram uma estrada de safira, né, ali no Monte Horebe, e Deus escolheu 70 anciões, esses 70 anciões foram com Moisés, e lá eles comeram, beberam e falaram com Deus. Deus é como se fosse amigo dele, conversando e tal, tendo uma reunião. Então esses 70 anciões é tipo representante de Deus. E eles, o que eles fizeram? Assinaram um contrato, assinaram uma aliança, tipo uma aliança de paz, né? É como se fosse uma embaixada, né? Eles estão fazendo uma aliança de paz entre Deus e o povo. Então, o que acontecia? O povo tinha obrigações, né? Deveres e direitos. Deus tinha deveres e direitos sobre o povo. É interessante isso, né? O Novo Testamento é a mesma coisa. Quando nós nos batizamos, nós assinamos um contrato, uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança, uma nova aliança com Deus. E essa é uma aliança de sangue, porque para que fosse ratificada essa aliança, animais tiveram que morrer. Agora, a aliança que foi feita com Jesus, Cristo morreu na cruz e ratificou essa nova aliança em Cristo Jesus. Certo? Vamos para frente. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. E eu dar-te as tábuas da pedra da lei e os mandamentos que eu tenho escrito para os ensinar. Êxodo 24:12. Vamos lá? Está dizendo assim? Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. E eu te darei as tábuas da pedra da lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Então, o que Moisés fez? Moisés subiu ao pé de um monte e ficou aguardando ali que Deus iria chegar. Então, ele estava esperando que Deus ia aparecer. Então, ele tinha que ficar lá, esperando Deus. Quando Moisés chegou, ele começou a dar instruções. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio dele, conforme a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo farei. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Então, o que acontece? Deus pediu para construir uma arca, né? Ele dá todo o modelo, ele dá todas as medidas de como seria a arca, e Deus também pediu para fazer um santuário. Então, ele dá todos os modelos de santuário. Aí tinha o lugar santo dos santos, o lugar dos santos, o pátio, né? E tudo era feito, é uma tenda, né? Na verdade, o tabernáculo era uma tenda, e essa tenda era dividida desse jeito. E a arca ficava no santo dos santos. Então, tinha todas essas instruções que Deus estava dando para Moisés ao povo. As primeiras etapas. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão: tirai as argolas do ouro das orelhas das vossas mulheres e vossos filhos, e as vossas filhas se trazei-mo. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Isso daqui é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Moisés, o, o, o Moisés está lá no pé do monte, né? Na verdade, subiu com Josué, né? Josué era jovem, né? Moisés era muito velho, 80 anos, né? Então ele tinha sempre o Josué para ajudar ele. O Josué era um ajudante dele, né? Então ele subiu lá com Josué. Josué ficava ao pé e ele subiu ao monte e ficou lá. E o povo estava lá, né? Vendo tudo aquilo, né? Viu todas as coisas e eles não tiveram paciência. Aí chamaram. E o que é absurdo? É Arão
também viu, o irmão de Moisés, viu tudo aquilo. Eles vão lá e pede para fazer um Deus. Eles ouviram os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não fará imagem do que está na céu, na terra, não adorarás. Está dizendo isso. Deus falou isso, eles ouviram do própria boca de Deus para não fazer isso. E aí o que o povo faz? Faz isso. Então, irmãos, o que nós entendemos? Que milagre não gera fé para ninguém, de forma nenhuma. Deus, pode haver milagre que for, eles vão sempre inventar uma desculpa para não acreditar em Deus. O que faz nós acreditarmos em Deus? É ter um pouquinho de fé. Fé o bastante para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu ouvir a palavra de Deus. Porque se você não tiver nem um pouquinho de fé, nem um pinguinho de fé, você não se aproxima de Deus. Se você não der um crédito, mesmo que seja mínimo a palavra de Deus, você não se aproxima da pregação, para ouvir a pregação. Então, nós precisamos de ter, para nós desenvolvermos fé, nós precisamos o quê? Pelo menos achar que pode ser verdade, pelo menos entender a possibilidade da existência de Deus e se aproximar de Deus, pelo menos isso. E aí nós vamos provar a Deus. E aí nós vamos perceber Deus agindo em nossa vida. Nós vamos entender a racionalidade da nossa fé. E nossa fé vai aumentar. Então, um pouquinho de fé, apenas um pinguinho de fé, ao ponto de você pisar nas águas e ser batizado. O povo, ele precisa passar pelo Mar Vermelho. Ele precisa passar por tudo isso. Ele precisa confiar um pouquinho em Deus. Apenas um pouquinho, não precisa ser grande. A sua fé tem que ter qualidade, não é quantidade. Um pouquinho de fé para pelo menos andar, dar o primeiro passo. E aí você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo. Mas o povo viu todas as maravilhas de Deus, viu tudo acontecendo, e mesmo assim pede para fazer outros deuses. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Lembra que Deus está sendo irônico, né? Olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, não é mais o meu povo, ele falou, teu povo, que fiz sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz, são este, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. O povo de Israel é um povo de dura cerviz. Eles não servem. Ele tem dificuldade para servir a Deus. E olha que eles já tinham ratificado a aliança. Eles disseram que não ia seguir e tal. Ficaram sem paciência de Moisés. Então Moisés recebe as tábuas da lei e desce. E quando eles vê a cena. Né? O povo dançando em volta do bezerro de ouro. Será que somos como o povo de Israel, que precisa de supervisão todo momento? Eu vou fazer essa pergunta. Será que nós precisamos de supervisão? Vamos abrir lá no Salmo. Salmo 139. Quero fazer uma leitura. Salmo 139. Do versículo do 1 ao 7. Está dizendo assim. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua. O Senhor, tu tudo conhece. Tu me cercas em volta. Puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Caramba, parece que Moisés precisava estar lá a todo momento. Moisés saiu, se exaltou, se é, ausentou daquele momento, e o povo, o que, que o povo fez? O povo pecou. O povo, o primeiro mandamento de Deus, ele já deixou de cumprir. Será que o povo não sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está lá vendo tudo o que está acontecendo? Será que nós precisamos de supervisão? Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 3, 12 e 13. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Eu falei capítulo 3, né? Tá escrito capítulo 3, tá? Desculpa, irmãos, não é capítulo 3, é capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Está dizendo assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas também, mais agora, na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, eu não preciso que alguém fique me supervisionando. Deus já está vendo todas as coisas. Onde eu estou, Deus está me vendo, não tem como eu fugir dele. Então, eu preciso de um pastor para ficar tomando conta de mim. Eu preciso de um professor para ficar tomando conta de mim. De alguém, para que eu não faça coisa errada. Eu preciso que alguém fique me olhando. Irmãos, Deus quer que nós sejamos responsáveis pela aliança que nós fizemos com Ele. Agora nós somos, nós temos uma aliança com Deus. E nós não precisamos que ninguém fique olhando o que nós estamos fazendo. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Isso está em Êxodo 32, 19, 20. Então, acendeu-se-lhe a ira. Arrojou as mãos às tábuas, quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-os, reduziu a pó que espalhou sobre as águas. E deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Êxodo 32, 19, 21. O que fez este povo, que trouxe sobre ele tamanho pecado? Êxodo 32, 19, 21. Será que somos como este povo de Israel, irmãos? Fazer a pergunta novamente: será que somos? Será que nós precisamos toda hora, como criança de supervisão? Êxodo 32, 30 a 33. Vamos fazer a leitura? Está dizendo assim, ó. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiação pelos vossos pecados. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Ou, se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha que interessante, irmãos, aqui, ó. Farei propiciação pelos vossos pecados. Então, Moisés, ele está fazendo que nem Jesus. Ele está fazendo propiciação. Ele está fazendo um ato de substituição. Ele está se sacrificando pelo povo. O povo pecou e agora ele está se sacrificando pelo povo. Então, Moisés fez a mesma coisa que Cristo propiciou, mediou e se colocou no lugar do povo.
Só que diferente de Cristo, Deus não aceitou a apropriação de Moisés. Todo o povo morreu no deserto, e só os filhos do povo, Josué e Caleb, poderão entrar na terra. Entendeu, irmãos? Então, aquela geração todinha faleceu. A única daquela geração que sobrou, Josué e Caleb. O resto morreu tudo no deserto. É por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. As caminhadas iam demorar 15 dias, eles já estavam lá em Israel. Mas Deus não deixou eles entrar na terra prometida. Eles ficaram andando no deserto, até que todos morreram. Então, aqueles 40 anos, é como se Deus mudasse todos os planos dele, todos os planos deles, e tudo. Então, mesmo que Moisés se colocou como sacrifício, Deus não aceitou o sacrifício de Moisés, a propiciação dos pecados. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, você viu que a graça de Deus ela é irresistível? Muitas pessoas acham que a graça de Deus ela é irresistível. Não, ela é resistível. Eu tenho escolha, se eu não quiser seguir a Deus. Muitas coisas na nossa vida se estragam, é atrapalhado porque nós não obedecemos a Deus. E por isso Deus teve que mudar seus planos. Mudar todos os seus planos. Bom, vamos seguir em frente. Êxodo 32, T4. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo, porque fizera o bezerro que Arão fabricara. Vamos ler do Êxodo 34, do 2 ao 4. E prepara-te para amanhã, para que subais pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentaste a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém aparecerá em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se aparecerá defronte dele. Lavou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando-as nas mãos, as 2 tábuas de pedra. Então, irmãos, concluindo, vamos abrir lá em Deuteronômio 5, e vamos fazer a leitura, capítulo 5, versículo 1 em diante. Está dizendo assim: clamou Moisés a toda Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos proclamos aos ouvidos, para que os aprendeis e cuidais de praticá-los. O Senhor vosso Deus fez aliança convosco, conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, o que ele está querendo dizer é que a aliança, aqui em Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, no 5º livro da lei, ele fala que é a repetição da lei. Então, ele repete, por isso que é Deuteronômio, repetição da lei, está em grego, está em grego isso, é um nome em grego, porque esse nome Deuteronômio ele vem da Septuaginta, né? uma Bíblia que foi escrita em grego para a Biblioteca de Alexandria. E aí, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, essa aliança não foi feita com os pais, porque todos morreram. Depois de 40 anos no deserto, todos morreram. Então, essa aliança não é para aqueles que morreram no deserto, é para vós outros, os que ficaram vivos, nós ficamos vivos. Essa aliança é para nós. Porque as próprias crianças viram tudo isso, então essas crianças se tornaram adultas. Estavam
Eles ficaram 40 anos, imagina, 40 anos. Então, eles estavam com, aquelas crianças estavam com 40, 50, 60 anos de idade. Então, eles eram testemunhas de tudo aquilo que viram. Vamos continuar. Horebe significa o seco, o desolado, sabe? É isso que significa o Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Precisamos entender que Deus cumpre as suas promessas, Ele é fiel. Mas antes, o Senhor sempre avisa a sua sentença. Nunca Deus condena sem antes ter avisado que iria condenar. E Ele sempre deixou o aviso. Hoje, o Evangelho é o nosso aviso de vida ou morte. Temos a escolha. Então, para nós encerrarmos, vamos só ler Marcos 16, versículo 15 e 16. Está dizendo assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Nós que estamos no Novo Testamento, que é para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Mas nós precisamos ter um pouquinho só de fé. Pode ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem problema. Ao ponto de obedecer a Deus. Essa é uma fé verdadeira. Não precisa ter aquela bastante fé e não obedecer a Deus. Tem aquela fé enorme, mas adora outros deuses. Não, isso não adianta. Na próxima aula, nós vamos entrar nos 10 mandamentos. E nós vamos ver mandamento por mandamento. Nós vamos estudar a fundo os mandamentos de Deus. Então, qual é a nossa confiança em Deus, nossa fé? Será que nós precisamos de supervisão para obedecer a Deus? Precisamos de um pastor? Sendo que Deus já é o nosso pastor, Ele está olhando tudo que nós estamos fazendo. Ele sabe de todas as coisas. A nossa história está sendo escrita no livro da vida. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.